Olá, muito boa noite. Quinto, vamos iniciar com mais uma live do Cuida-me Saúde. Toda quinta-feira estamos aqui com uma live diferente, às 20h30. E hoje nós vamos falar do suicídio na população LGBT. Quem estará conosco vai ser a Elisângela Presídio, que eu já vou aceitar aqui agora. E quem estiver entrando, já vai encaminhando para a galera. Essa live é super importante para que todos venham assistir, ter informação. Cheguei. Boa noite. Oi, tudo bem aí? Tudo bem, te ouço, mas não te vejo, mas está tudo certinho. Sério, você não está me vendo? Só você? Galera que entrou aí, me vê. Mandem um joinha, por favor. Eu estou me vendo aqui. Então Tá me vendo agora? Vamos continuando, dá para a gente ir. É. Boa noite, Flá, tudo bem? Boa noite, pessoas que estão nos ouvindo. Tudo bem, vou me perguntar se está calor. Agora eu estou preocupada, peraí, tem uma galera ao vivo com a gente? Respondam aqui, por favor. Estão vendo as duas, então tá ótimo. Ah, então perfeito. Deixa eu abaixar aqui para fazer. Ah, ótimo, apareceu a mensagem. Bom, galera, quem está aí, que já chegou, vai dando um oi aí, encaminhando essa live para os demais. Toda quinta-feira a gente está aqui no Cuida-me falando de um tema. Hoje nós vamos falar de suicídio no público LGBT e me admirar que a Elisângela para falar desse tema com a gente. A Elisângela é psi desde 2019 e tem uma abordagem especial no atendimento aí ao público LGBT e aceitou esse convite, está aqui conosco para dividir sua experiência. Liz, se apresenta para nós, fala um pouquinho da sua experiência, fala um pouquinho de como chegou, né, nesse atendimento, nesse nicho, a gente chama de nicho. Conta um pouquinho de você para a galera ir se socializando. Vamos lá, primeiramente, já falei boa noite, mas falarei de novo. Boa noite para todos vocês e para todos nós. Eu sou psicóloga clínica desde 2019 e dentro dos meus objetivos, dos meus objetos de estudo, né, sempre teve o comportamento, o cuidado e as dores da população LGBT, primeiramente por ser a minha comunidade, né? Eu, enquanto mulher bissexual, eu tenho essa necessidade de saber, conhecer, e eu entendo que é um dever meu atender a essa população por conhecer e saber e observar e vivenciar as questões junto com a minha comunidade. Então, é o nicho que eu escolhi por identificação e por gostar de focar os meus estudos para esses temas. Bacana. Muito bom. Primeira pergunta não é um monólogo para a gente. Façam suas perguntas, tirem dúvidas. Eu sei que já tem seus fãs, ó, Prima Linda. Eu sei que tem muita gente interessada no tema, porque também tem interesse em ajudar, né? E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para eles, Ângela, é: para você que atua na área, com esse público, o que explica o fato do público LGBT ter 6 vezes mais chances de praticar o extermínio? O que você acha que rola? É multifatorial, né? Como em todas as questões, você como especialista em suicidologia, né, pode dizer que até chegar à decisão, a tentativa, a ideação é multifatorial. O recorte que a gente tem com a população LGBT encontra-se muito no isolamento social que essa população tem. A falta de espaços seguros onde essas pessoas possam se comunicar, que elas possam ter espaços para se compreender sem serem atacadas, sem serem questionadas, sem serem invisibilizadas. Então, é uma pressão cotidiana, porque a gente vive em sociedade onde compulsoriamente você se entende enquanto heterossexual, né?
Eu acho que se eu perguntar para você, por exemplo, Flá, se eu estiver sendo muito incisiva, você fala, olha, não para tanto. Mas se eu perguntar para você, quando é que você se entendeu enquanto heterossexual? Você já teve essa percepção, esse pensamento, esse raciocínio, ou foi uma coisa que só foi acontecendo e você foi vivendo? Você precisou já alguma vez parar para pensar sobre isso? Eu brinco muito, provavelmente meu marido tá por aí, mas eu brinco muito que se eu não experimentei, como eu vou saber se não é bom? Então, até hoje. É uma Eu não acredito, brincadeira. não. Mas o que acontece é que, no geral, é meio que compulsório. As pessoas fora da comunidade, elas não tendem a ter que pensar, refletir, se questionar. Né? Elas vão só indo. E para a gente que é dentro da comunidade, a gente já tem essa questão interna nossa de nos compreender fora da norma que é imposta para a gente. E enquanto a gente está nesse processo interno de nos compreender, achar uma caixinha que a gente se identifique, ou entender que caixinha nenhuma nos identifica, e formar caixinhas novas, a gente é socialmente questionado também, sensibilizado, que lugar nosso. Então tem essa pressão externa que é um plus para além de todas as questões que já são fatores de risco para tentantes de suicídio. Exato. Vocês estão me ouvindo? Estou tendo uma interferência aqui. Eu estou ouvindo. Tá. A gente fez a brincadeira aqui, né? Mas é muito comum mesmo a galera já chegar na adolescência e tá tudo certo, é isso. Porque tem que ser isso, né? Porque se não for isso, eu tô correndo risco. Então, é muito complicado quando a gente começa a falar de orientação, de questões sobre a sexualidade. É um tema que não é abordado, é um tema que, como você colocou, existe uma regra social e precisa ser seguida. Aí, eu entendo que, quando a gente está falando de um jovem que faz parte da comunidade LGBT, ele já cresceu ouvindo isso, né? O que ele tem que ser? A gente nasce menina, tem os seus papéis, nasce menino, tem os seus papéis e precisa seguir. É a regrinha. Aí, ele já não está seguindo, aí chega na adolescência, uma avalanche de coisas acontecendo e tem a questão da sexualidade. E aí ele não está seguindo a tal da regra. Com quem que ele vai falar? Porque aí ele imagina, se o pai ou a mãe não é, se os cuidadores imediatos não é, ele imagina que é aquela pessoa que não vai aceitar, que não vai acolher, e aí ele ouve um outro coleguinha que aconteceu a situação, enfim, diversos casos aí. E ele já não tem espaço de fala na própria casa. Aí ele vai tentar falar disso com os colegas na escola. Aí o que acontece muito na escola? Bullying. É outro lugar, espaço que eu poderia falar, e eu não posso falar. Aí eu encontro qualquer outra pessoa, talvez mal influenciada, e vai se aproveitar às vezes da situação. Ou a gente vai até dentro da comunidade para buscar essa rede, e é uma rede vazia, porque também não tem um acolhimento, também não tem a melhor instrução, também está tentando lidar com tudo aquilo. Então, o que pode ajudar nessa resposta é que um indivíduo que está nesse contexto, onde não existe um local de fala, onde ele não se sente acolhido, ele não se sente visto, ele não se sente ouvido, uma das possíveis soluções para essa dor é a morte. Né? Então, explica também por que quando comparado aos jovens héteros, o número é mais alto. Né? Uma colega estava trocando comigo agora lá no Instagram profissional, que por 14 anos o nosso país está com índice altíssimo na comunidade LGBT. É muito. Não cai, não abaixa. Né? E as leis estão surgindo, hoje é crime, homofobia, e não abaixa. Então, assim, não é questão de ter lei ou não, a questão é nossa, é intrínseco, né? Cultural, é estrutural isso. É um olhar que precisa ser alterado. E aí, para além disso, é questão também de ter leis ou não, né? Coincidentemente, a gente está vivendo um momento
onde está havendo uma tentativa, por exemplo, de perda de direitos, né? A gente conseguiu o direito de um casamento igualitário já há mais de 10 anos, se eu não me engano, e existe um projeto de lei sendo votado atualmente para que seja anulado, sabe? Então, assim, para além de ter essas questões internas e menores né, e micro, tem a questão geral, a questão grandona, sabe? São ataques e negações e tentativa de retiradas de direitos cotidianamente. Então, assim, é muito complexo você conseguir ter esse momento de percepção. Isso, inclusive, eu estou vendo que tem um questionamento aqui do William, questionando se ter um acompanhamento psicológico para a comunidade não seria uma segmentação. Talvez possa ser quando a gente tiver isso muito amplamente, mas hoje você ter um acompanhamento psicológico focado na comunidade, especializado na comunidade, que fale a língua da comunidade, ela traz, na verdade, conforto e acolhimento e a certeza de que você vai ser compreendido, ouvido e acolhido sem ser julgado, de fato, com aqueles profissionais. Então, quando a gente conseguir isso amplamente, a gente até consegue se preocupar num segundo momento na possível segmentação. Mas eu acho que hoje, você saber que tem um profissional que fale a tua língua, que observe as suas questões com um olhar de dentro, com um olhar atento e mais próximo do seu, ele vai te auxiliar a ir de encontro a essas dores, compreender e caminhar para a cura dessas dores. Espero ter respondido, Will. Flávia, está por aí? Estou. Will, se não ficou claro, perguntei novamente. Super concordo com a fala da Elisângela. A Ivani dividindo aí a opinião dela conosco, comunidade que tenta 2 vezes mais. É isso. Oli, sabe o que eu estava pensando também? Você, como atende público, como você acabou de colocar, inclusive, né? Ter um profissional que fala a minha língua, sabe do que eu estou falando, traz pra gente qual que é uma das, porque eu sei que são várias, mas a que mais aparece no consultório, dor emocional, assim, que mais dói. Então, o que eu venho observando é justamente essa questão dessa solidão em relação a ser compreendido. Porque uma pessoa LGBT, ela tem as mesmas dores, as mesmas questões, os mesmos problemas, vezes 2, vezes 3 de toda a comunidade, né? Então, tem as frustrações, as dores, as questões familiares, as questões de autoconhecimento e uma escassez gigantesca de locais para serem ouvidas. Então, o que eu venho observando, pelo menos na clínica que eu faço, é muito esse alívio quando as pessoas conseguem encontrar esse local que elas são ouvidas. Então, é um local de muita solidão, sabe? Solidão, cobrança excessiva, tanto de si mesmo quanto social. Muitos se cobram, que isso acaba acontecendo, parece que a pessoa tenta performar uma compensação, sabe? Porque a sociedade cobra que a gente seja 10 vezes melhor, meio que para compensar alguma falta, e não, a gente não precisa disso. Então, é uma caminhada muito solitária, com todas as questões, todas as dores que todas as pessoas, hétero, brancas, negras, enfim, têm. A comunidade LGBTQI também tem, mas tem dificuldade de encontrar alguém que a observe nesse olhar, por essa janelinha, sabe? Por esse prisma de entender que tem esse plus dentro de todas as dores que todos nós, como humanos, temos. Deu para entender? Responder um pouquinho? Sim. Deixa eu fazer um adendo Por favor. E aí me corrija se eu estiver errada. Quando ali traz essa fala, vamos trazer para uma fala do senso comum. É tipo assim, ó, tá tudo bem, você quer ser gay? Ok. Eu te autorizo a ser gay. Só que seja gay assim, tá? Assim, assim e assim. Então entra na caixinha. Então, não demonstre demonstração de afeto em público de jeito nenhum. Não faça isso. Né? Até porque tem criança aqui, então não faça isso.
Quer postar as fotos do casamento que você fez com o seu parceiro, ok. Mas tenha cuidado, porque nem toda foto pode sair. Sabe? Entra na caixinha. Seja E, desse puxa jeito. vida, é muito pesado, porque ninguém tem que ficar pensando 35 vezes se você vai postar um momento feliz em uma rede social. Né? Ninguém vai ter que ficar regulando quanto de afeto você vai ter ou demonstrar para a pessoa que você ama. Ninguém fica calculando isso, né, no geral. Por que a gente precisa fazer o recorte, do recorte, do recorte e ficar controlando a nossa performance social? Infelizmente, a gente acaba até se colocando dentro dessas situações para poder diminuir os prejuízos que a gente tem na nossa interação social, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa, né, interagir, conviver, mas é dolorido, é sufocante. Então, a escassez desses espaços onde você possa ter esse respiro, se reorganizar, né, se colocar dentro de se entender, se compreender e até conseguir se posicionar e entender que isso são violências, esses exemplos que você deu são violências, né? São violências cotidianas. Então, quando a gente consegue achar esse local, e não só na psicologia, tá? Quando você consegue achar um clínico geral que vai te entender nesses recortes, quando você consegue achar N outros profissionais de saúde que vai te atender, que vai te compreender nessa complexidade, nessa totalidade de quem você é um achado, né? Então, essa escassez é uma dor que vem e vem com muita frequência. Olha só que o João Paulo colocou. Ele passou por isso no trabalho, levou uma caneca que tem uma foto do marido dele. E aí, pode ser gay, mas precisa ter uma caneca no trabalho? Gente, precisa, não. Sim, a sua família, né? Todo mundo tem caneca com filho, caneca do cachorro, a caneca de quem que seja. Vai ter a caneca, sim, sua e do seu esposo. Mas esse questionamento, você entende que ninguém vai se perguntar, eu posso levar essa caneca, é adequada ou não, porque tem a foto do filho, porque tem a foto da sua família. E para nós, dentro da comunidade, tem essa pressão, tem esse questionamento. Espero que a caneca ainda esteja lá, viu, João? Por favor, não espero nada menos do senhor. Se você esteja usando ela muito. Por favor, assim, espero. É triste, mas é uma realidade. E são coisinhas pequenas, Plá, que a gente... Parece besteira, né? Uma caneca. Você pode tomar no copo de plástico, você pode tomar, né? Mas pra gente... é importante, é uma forma de nos invisibilizar, é uma forma de dizer, você aqui não pode ser 100% você. Então, respondendo a tua pergunta original, são essas dorezinhas pequenas do cotidiano, sabe? Que fazem o recorte que as pessoas costumam trazer para dentro da clínica, para dentro do consultório. E a gente tenta e se esforça que bom que está indo aí a caneca, hein, João? A gente se esforça para abraçar e para compreender. E aí vai tentando reforçar esse ego para continuar, mesmo que o povo questionando, levando a caneca para o trabalho. E quem estiver incomodado, olhe para o lado ou traga a caneca com outro formato para você. Exato. Boa. E aí, pensando nisso tudo, Elisângela, como que a comunidade pode se proteger? O que você acha, assim, que já está rolando muita coisa acontecendo, mas o que mais poderia ser feito nessa busca de proteção mesmo? Porque eu sinto, por exemplo, que o João nem sempre ouviu isso que ele ouviu aqui. Não, deixa essa caneca aí, ela vai ficar assim, né? Ou alguns se calaram, fingiram demência, porque estava concordando, ou contribuiu de alguma forma, ou deu aquele conselho assim, por que você não troca, né? Então, o que mais você acha que pode ser feito? Para nós, dentro da comunidade, que aí são dois olhares. O primeiro é nós por nós, né? Então, dentro da comunidade, o que a gente pode e deve fazer é ter ações de autopreservação, tá?
Como assim? Dentro dessas situações, imagino que agora eu vou te usar, João, até o final da conversa, desculpe, mas imagino que o João, para manter a caneca lá e para se posicionar, ele se sentiu seguro para isso, ele se sentiu num ambiente onde ele conseguia manter isso e tendo a sua rede de apoio também para discutir, para pensar sobre. Então, são duas coisas, são duas ou mais ações que vão manter essa autopreservação. Uma é, use a sua comunidade, a comunidade que te apoia. Somos plurais, somos muito, estamos aqui. Então, aproxime-se de quem te compreende, de quem te apoia. Não se isole, você não está sozinho. As suas vivências são particulares, pessoais, mas existem questões coletivas que a gente consegue abranger, que a gente consegue abraçar. A segunda na segunda não, que meio que complementa, né? Monte uma rede de apoio, use sua rede de apoio, e se você percebe que você está em um nível de fragilidade, onde você não consegue peitar ou encarar para manter a caneca com o marido no local de trabalho, foque o teu olhar, foque a tua visão para quem te apoia, para quem te abraça, para você se fortalecer, né? Esteja em comunidade, porque a gente tem muitas questões que a gente idealiza, que gostaria muito que o apoio viesse da mãe, que o apoio viesse do pai, que o apoio viesse do irmão mais velho e do irmão mais novo, e felizes são aqueles que conseguem ter esses apoios, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa da maioria. E em situações de fragilidade emocional, a gente tende a ficar focando nessa falta. Na falta do apoio que não vem, na falta do carinho, do abraço, do amor que não vem, de quem a gente espera. E o conselho, ou dica, ou possível saída, né, que eu deixo nestes momentos de fragilidade, guarda as armas e foca para quem te apoia, sabe? Volta para a tua comunidade, volta para o teu grupo de apoio, volta para a tua rede de apoio e se fortaleça com essas pessoas. E aí, se sentindo forte, pega as armas e volta para a luta. Mas no primeiro momento, olhe para isso. Mas, para além da comunidade LGBTQIAPN+, eu quero falar agora com quem está fora da comunidade, com quem está fora da bolha, né? Porque embora nós sejamos as pessoas que sentimos essa dor, nós sejamos as pessoas que sofremos na pele, na carne, na convivência, essa dor, esse problema não é nosso. Não é só nosso, sabe? Quem montou, quem fez, quem criou e quem é o responsável por essa problemática não são as pessoas LGBTQIAPN+. Então eu quero falar enquanto comunidade no geral. Comunidade hétero, ou simpatizantes, da galera do antigo GLS, simpatizantes. O que vocês, enquanto comunidade, podem fazer para que essa dor seja diminuída, né? E principalmente quero falar com o núcleo primeiro que a gente tem, que é família, né? Uma das dores que a gente tem muito forte na comunidade LGBT de a família que veio das costas, ou a família que expulsa de casa, ou a pessoa, depois de muita luta, consegue verbalizar as suas questões pessoais e não é bem recebida enquanto família, ou enquanto amigos, ou enquanto escola. Sociedade no geral, prepare-se para nos receber e para conviver conosco. Somos mães, pais, professores, somos psicólogos, somos recepcionistas, somos pessoas normais, complexas e intensas como todos. Então, aceite que nós estamos aqui, nos receba. Pais, mães, irmãos, seu filho ou seu irmão não mudou de personalidade, não deixou de quem você educou, você criou, não deixou de ser aquela pessoa só porque a orientação sexual ou de gênero dessa pessoa, enquanto ela cresce, é diferente da que você idealizou. Essa pessoa continua sendo o Joãozinho, ou o Pedrinho, ou a Mariazinha, que você colocou no colo, que você fez carinho, ou que você ficou irritado porque fez bagunça.
nada mudou. Apenas essa pessoa se dispôs a se conhecer e a vivenciar quem ela de fato é. Então, para além de nós dentro da nossa comunidade, para a comunidade como um todo, nós somos normais, está tudo bem, está tudo tranquilo. Parem de questionar os nossos pormenores. Ou vamos questionar todo mundo, os héteros, os cis, né? Então, acho que para mais, porque é uma dor que a gente sente, mas é um problema que não é a gente que produz, né? Então, para além da comunidade, da dica da comunidade, de buscar apoio em quem te apoia de fato, na comunidade no geral perceba que a pessoa que talvez você esteja negligenciando por ter uma orientação de gênero ou de sexo diferente da que você idealizou, é a mesma pessoa que você sempre amou e que você sempre se identificou. Falei demais, Flávia? Não, e eu quero complementar isso com uma questão pessoal, né? Eu vou expor, vou abrir aqui, porque muitos não sabem como lidar. Ah, ela tá me dando essa dica, super legal, mas como fazer isso? Eu não sei como fazer. Eu acho que o espontâneo, ficar à vontade, deixar a pessoa à vontade é o que rola. Então, por exemplo, né? E eu vou falar palavras erradas e sim, me corrija, porque eu não sei falar e eu quero aprender. Eu não sei como é chamada, mas a situação da minha cunhada é a seguinte: ela nasceu no corpo de mulher e ela se vê homem. É trans? É isso? Sim, transgênero. Ok. Ela não. Vamos então, já vamos começar? Boa, ele, o seu cunhado, é um homem trans. Isso. E aí, qual é o nome dele? Não vamos falar o nome dele, não vamos expor ninguém. Mas, inclusive, utilize o nome que essa pessoa escolheu para ela, enquanto pessoa. Não vamos ressuscitar o nome morto dessa pessoa, né? Porque isso é ressuscitar feridas. Então, você tem um cunhado trans. Diga-me. Que quer ser chamado de Gu. Vamos colocar, então. Quer ser chamado de Gu. De Gustavo. Gu? De Gustavo? Isso. Conheço vários. Tudo gente fina. Pelo nome do nome morto. Né? Toda a família chama. E aí foi meu padrinho de casamento. E aí, tipo, então pra mim foi espontâneo, assim, está vestido de padrinho. É isso. A parceira dele é a fulana, minha madrinha. Tá ok. Só que, foi muito natural, foi muito linda, as fotos estão maravilhosas, tá sorridente, o Gu tá maravilhoso, tá brilhando, foi no sol da tarde, o sol bateu no rosto dele, sorrisão, sabe? Só que ele passou por situações, a gente ficou numa chácara 3 dias, um dia antes da cerimônia foi a despedida, e aí toda a mulherada foi comigo, com a noiva, para um espaço, e todos os homens ficaram no espaço, em outro espaço. E aí o Gu chegou no irmão, no noivo, posso ficar aqui? Então, olha só, até ele, né? Era família, tinha 80 convidados, família e amigos próximos, mas ainda assim não se sentia seguro. Posso ficar com o irmão mais final? Ele falou, claro, por que você vai lá da mulherada? Fica aqui, né? E aí ficou lá, e curtiu lá, e lindo, assim, sabe? Foi uma coisa que foi muito natural. E o mais gostoso, que a família entende, tá tudo certo, mas alguns amigos, a gente sabe, sempre rola, né? Os comentários por trás dos bastidores, mas ninguém fez nenhum comentário. Inclusive, os comentários foram positivos das fotos. Nossa, eu super à vontade, se sentindo super bem. E era o Gu. Não era amar, vamos colocar assim. Era o Gu. E maravilhoso, sabe? Então, quem forçou? Ninguém forçou. Inclusive, por não ter sido forçado, estava tudo muito natural, o que deixou estranho. Ele teve que perguntar, posso ficar aqui? Olha que dor, gente. Você entende que é tão incomum e é tão raro as pessoas trans, principalmente, terem seus espaços, suas identidades, suas personalidades respeitadas, que quando isso acontece, a gente até assim, ó, tá acontecendo mesmo? Isso é um sonho? Porque, como você falou no início, né, que as pessoas ainda insistem em chamar pelo nome morto do Gu. Não é falta de informação, não é falta de, eu não sabia, eu esqueci. Não, as pessoas sabem. Muito possivelmente, a referência visual do Gu é uma referência masculinizada, uma referência socialmente lida como masculina.
Então, esses enganos ou esses pequenos erros são propositais, sabe? São para lembrar a pessoa de que não é bem aceito o Gustavo ser um homem trans. O Gustavo decidir entender que ele pode e deve ficar em paz, ficar tranquilo, da forma com que ele se sente e performar essa forma externamente. Você entende o que eu disse enquanto o problema não é nosso? Porque o Gustavo teve questões, o Gustavo entendeu as questões dele, o Gustavo passou pela transição de gênero dele e resolveu a questão dele. O problema da sociedade no entorno que insiste em ficar ressuscitando o nome morto, insiste em ficar ressuscitando um gênero que não pertence mais ao Gustavo. Então, por isso, esse é o meu adendo, esse é o meu asterisco aqui, enquanto comunidade no geral. Se organize para receber a comunidade LGBT e principalmente a comunidade trans, porque são pessoas querendo ser felizes, apenas isso. E que ruim que quando consegue ter esses espaços de felicidade, dá até essa estranheza. Espero muito que o Gustavo consiga ter experiências mais plurais de estar sendo respeitado e aceito dentro do que ele entendeu ser o saudável e o normal para ele. Oli, será que não rola também um pouco de... Preguiça não é a palavra certa, mas é o que está vindo, né? A preguiça de se policiar, por exemplo, de ficar, putz, peraí, não é má, é boa. Sabe? Será que não rola um pouco disso também? Tipo, não tem a obrigação de ficar me policiando. Eu conhecia assim, o nome quando ela nasceu foi colocado esse, sabe? Ele nasceu, foi colocado esse. Então, às vezes rola muito também ouvir essas coisas. Chamei, fazer o quê? Paciência, espero... Foi assim, né, no início, agora precisa alterar. Tem alguém perguntando, você não fala, você dá. A Mangita, você não fala, você dá aula, olha só. Sim, preguiça é uma forma muito, muito sutil e boazinha de você falar, né, Flávia? Porque, assim... Se eu te conhecer agora, eu vou errar teu nome umas 2 vezes, possivelmente. Mas depois eu vou me esforçar porque eu vou me sentir incomodada de te chamar por um nome que não é teu. E aí, o que você chama de preguiça, eu chamaria de resistência, sabe? Porque não tem essa parte do incômodo de chamar por um nome que não é da pessoa. É esse lance de, chamei, paciência. Você entende? Se eu tô num local e a pessoa fala que é Ana, eu chamo de Patrícia... Eu vou me desculpar, eu vou me sentir incomodada, porque o nome dela não é Ana, é Patrícia. Só que com pessoas trans, não tem esse incômodo, não tem essa preocupação de correção. Tem esse, paciência, conhecer assim, sempre vai ser assim. Então, assim, a gente pode chamar, né, no fofinho de preguiça, mas, na verdade, é uma falta de interesse de se corrigir. Também. Empatia, sim. Empatia, interesse de corrigir e uma resistência, sabe? Às vezes é meio que de maneira bem pequenininha, resistindo de falar, não, você pode mudar o que quiser, mas você jamais será, sabe? E isso é muito violento. Isso é negar quem você é, sabe, Flávia? É mais ou menos como se eu estivesse aqui durante esses 35 minutos te chamando de Antônio e falando que você é um homem. Como você se sentiria? Sabe? E você falando toda hora, não, agora meu nome é Flávia, e eu aqui, não, Antônio. Então, vamos lá. É eu negar quem você é. É eu estar te vendo, saber seu nome e eu negar a sua existência, negar quem você é. Negar a pessoa que você se apresenta para mim. Então, a gente dá essas descontadas, mas você pode perceber que geralmente são as mesmas pessoas e não tem essa preocupação de eu estou ferindo uma pessoa sendo resistente, negando a existência dela. Fez sentido? Fez sentido e é muito doloroso. Muito doloroso. Extremamente. Quando você faz esse exercício, que você se põe, né, e a pessoa nega, tá te vendo, tá te olhando e tá fingindo que você não é você, isso é absurdo. Isso
Tem gente, e o povo ainda fala, é mimimi, ou coisa do gênero, mas isso é absurdo, é doloroso, é matar a pessoa aos pouquinhos, sabe? É assassinar essa pessoa aos pouquinhos. Falar que não é por ser da comunidade LGBT que vai ter maior risco. Gente, não tem como você não pensar. Ninguém está te aceitando, ninguém está te olhando como de fato você se enxerga. E aí? Fazer o quê? O pensamento de morte, de autoextermínio, é um dos primeiros que aparece como solucionar esse problema. Porque socialmente você já está sendo exterminado, sabe, Flá? Já tá socialmente a sua existência, os seus direitos, a sua identidade, as suas particularidades são negadas a você. Então, que existência é essa? Sabe? Toda hora você tem que estar se reafirmando, se reafirmando, se reafirmando. Pensa você ter que sair todo dia e corrigindo todas as pessoas que você conhece desde o nascimento, de que seu nome é X e de que você é Y. É doloroso. Você não consegue evoluir para outras coisas, porque você fica ali estacionado, e tem hora que as forças falham, né? A gente fica limitado. E nessa hora, para todo mundo da comunidade, volte-se a quem te apoia. Use a sua rede de apoio, volte-se à sua comunidade. Não precisa vencer a batalha num dia só, sabe? Baixe as armas e volte-se para quem te apoia, cerque-se de amor, renove as suas forças, para que quando você estiver se sentindo menos fragilizado e mais fortificado, você volte às suas batalhas de existência. Seu livro é muito... trouxe calmaria. Espero que essa live alcance muita gente, porque é extremamente de peso essa sua fala, sabe? Precisa ser levada adiante. E aí, dentro do público geral de LGBT, da comunidade, você acredita que existe uma das siglas em específico que sofre talvez mais, talvez os trans? A gente acabou de responder, né? Infelizmente, queria que não tivesse ninguém a gente fala, não, estamos aqui no paraíso. Mas, infelizmente, a comunidade, o T do LGBT, é a parte da comunidade, é o fragmento da comunidade que mais tem esse sofrimento. Estamos no país que mais assassina pessoas transexuais, transgêneros e travestis, né? E são pessoas que, desde o início da história do movimento LGBT, do movimento GLS lá atrás, sempre estão na frente, né? A linha de frente de combate, de conquista de direitos, sempre estão na vanguarda, mas sempre ficam à margem na hora de usufruir desses direitos alcançados. Por exemplo, faz uma análise aí na sua cabeça, quantas vezes você foi a algum local, seja restaurante, seja hotel, seja qualquer coisa, e você foi atendido por uma pessoa transexual? Eu tive uma única vez de experiência e eu fiquei muito feliz. A pessoa só sendo ali a recepcionista da clínica veterinária e eu, como se estivesse, sabe, vivenciando ali um show da Beyoncé. Porque essas pessoas, é negado a humanidade para essas pessoas. É negado essas pessoas estudarem, trabalharem, exercer papéis sociais dentro do gênero que lhe é confortável, como todo mundo exerce. Nessas últimas eleições que tivemos pela primeira vez mulheres trans como deputadas federais. Você tem noção, em 2022, né, foi ano passado, ou 2023, você ter pela primeira vez uma representação federal de pessoa transexual, sendo que é uma população que é sempre linha de frente de todas as lutas e todas as conquistas que nós tivemos. Até dentro da nossa comunidade, a gente está em débito pra caramba com a população T, com a população transexual, transgênero. Então, é a população que mais sofre, infelizmente, é a população que ainda fica à margem, ainda a sua sobrevivência e subsistência precisa se sujeitar a empregos e a
situações degradantes para conseguir sobreviver. É a população que, infelizmente, é mais expulsa de casa e tem mais dificuldade de ser acolhida. Então, é uma população que vivencia agressões, não só as microagressões. É uma população que não chegou nem ao nível de ter o problema da caneca do esposo, sabe? Porque tem os degraus ainda muito básicos para serem alcançados. Então, infelizmente, espero que a gente possa, sei lá, em setembro do ano que vem, tá falando, não tem não, ó, tá todo mundo muito bem, todas as letras estão muito abraçadas e muito bem absorvidas pela sociedade, mas infelizmente tem esse descompensamento, esse descompasso aí em relação à população transexual. Tá. Eu tive essa experiência, né, com uma das minhas aulas na suicidologia. Então, Li, eu estou trazendo o senso comum, a fala do senso comum, me perdoe se eu não estou com linguajar técnico, eu gostaria que a maioria pegasse, tá? Internalizasse. Então, a história ele era Flávio Xará e não se identificava. Sofreu muito, muito. Depois dos seus 35 anos, conseguiu, de fato, ajuda profissional. E aí passou por toda a transformação e se tornou a Flávia. E casou-se com uma mulher. E mais cisgênero na vida. Como assim, Flávia? Como assim? Você era homem. Aí você não queria se envolver com mulher e queria virar uma mulher. Aí você virou mulher e se casou com mulher. É o que mais ouvi. E aí a Flávia deu aula pra gente. E nessa altura, já depois dos seus 40, já estava, né, em outro nível, já não estava com a ideia de morte, já não estava tentando, e estava com uma carreira, e ela era enfermeira-chefe no hospital, e cuidava dessa parte de trans. Um dos casos que a Flávia contou para nós, que uma pessoa o SUS não aprovou a cirurgia. O que essa pessoa fez? Ela chegou em casa, foi até o fundo do quintal e tinha aqueles arames cortados e tentou retirar o próprio órgão com um arame enferrujado. E aí foi para o hospital. E aí o hospital viu que o negócio estava feio e realmente retirou. E aí no final, quando ele foi para o atendimento psicoterápico, a fala, ela, né, foi para o atendimento psicoterápico, a fala era: ninguém quis tirar, eu fui lá e tirei. Tiveram que colocar a mão de qualquer forma, eu fui lá e tirei. Gente, a gente está falando de um dos casos. A Flávia não abriu outros. Ela trabalhava na área. E assim, quando ela contava para a galera que chegava a situação dela, ninguém acreditava. Como assim? Mas você é enfermeira, chefe aqui? Mas como você conseguiu, né? Então, vamos olhar para essas dores? Vamos olhar para essas coisas. Não são mentiras. A gente está num estudo, né? A gente tem um estudo aqui que está falando dessa dor. Está falando de uma paciente que era virgem, não tinha rompido o seu ímã, mas já tinha mais de seus 30 anos e só tinha tido relação com mulheres. E o médico entendeu isso, pediu um ultrassom transvaginal e simplesmente rompeu o ímã dela. Nossa. Olha isso. Um profissional da área da saúde. Então, assim, onde está a rede de apoio dessa galera? Onde está a rede de apoio da comunidade? Quando a Elisângela traz, por favor, se organizem para nos aceitar, para nos acolher, não somos monstrinhos, somos pessoas legais, olha só, somos mães, somos pais, a gente faz tudo isso, sabe? É disso que a gente está falando, em todos os lugares, né? E aí, a Flávia, quando começou a contar a história dela, que foi Flávio, e todo mundo começou a criticar, gente, por que a gente precisa fazer esse tipo de pergunta? Por que é importante a gente saber por que o outro decidiu e depois decidiu? É importante que a pessoa sobreviveu e passou por várias tentativas de luta, conseguiu o que esperava, conseguiu uma carreira e está ajudando os outros. Por quê? Porque a parte legal não é valorizada. Por que a gente fica ali cutucando a parte dolorosa e fazendo essa resistência que a Elisângela estava falando? Sempre alguém te cutucando, te beliscando para lembrar de onde. O que você nasceu, o que você realmente deveria ser. Você está fora da caixa. E a gente não pergunta isso para todo mundo, né? Exato. A gente está aqui conversando, você não sabe se eu nasci com gênero X e hoje eu...
E não interessa a ninguém, não, Não sabe? importa. Por que a gente se sente livre para questionar, sabe, pormenores que você não pergunta? Isso é uma coisa que eu respondo sempre, quando a pessoa vem assim, às vezes eu erro o gênero, porque eu não sei o que falar, porque eu não sei se a pessoa é X ou Y ou Z. Aí, primeiramente, você precisa entrar em contato com essa pessoa? Sim, não, tá indo só de curioso. Né? Porque a pessoa às vezes está lá no ponto de ônibus, quieta na paz dela, e vai alguém lá. Tu é o quê? Você é homem? Você é mulher? Gente, sabe? Não é de seu interesse. Agora, não, você precisa de interação. Como é que essa pessoa se apresentou para você? Questione a pessoa, pergunte à pessoa e respeite o que vier de resposta para você. Você não precisa, você não é a Marília Gabriela, não precisa fazer, sabe, 35 mil perguntas, você não é entrevistador. Então, assim, entender e começar a compreender que a vida dessas pessoas não é pública, não é, sabe? Você não precisa invadir. Objeto de Você não invade. Não é. E é por pura curiosidade. Às vezes que você vai interagir com essa pessoa não precisa de nada, sabe? De nada dessa história. É por pura colocar o dedo na ferida e ficar cutucando mesmo, como você falou, entendeu? Não, enquanto sociedade no geral, vamos começar a normalizar corpos diversos, pessoas diversas e nos restringir ao que nos importa e interessa de fato e respeitá-las como elas são e ponto, sabe? Eu sei que é simples eu falar, na prática é complexo, mas a gente precisa voltar ao simples, voltar ao básico, porque as pessoas hoje em dia precisam de um TCC da vida da outra pessoa para decidir se ela vai aceitar o gênero, a sexualidade ou qualquer coisa que seja que aquela pessoa entendeu e decidiu para ela. E não precisa, sabe? Simplesmente respeite o próximo, igual você faz com todo mundo que você já conhece. E que todo mundo tenha essa capacidade de falar abertamente, sem medo, com propriedade, como você está fazendo, sabe? É lindo, assim, sem dedos, não. Quer saber? Pergunta simples, claro, pelo menos uma pergunta clássica que eu acho que resolve tudo. Olha, eu não entendo nada das siglas, mas como você quer que eu te chame? Ele ou ela, qual é o nome? Acabou, a pessoa respondeu, use aquela resposta e acabou, você não precisa de mais nada. E se errou uma ou duas vezes, mais que isso a gente não aceita, tá? Errou uma ou duas vezes, se desculpe, sabe? Sinta-se incomodado por estar errando alguma coisa referente ao que você foi informado. Tal qual você sempre faria em qualquer outra situação, sabe? Sinta-se incomodado. A gente precisa começar a se incomodar por estar errando com essas pessoas. A gente vai passando o trator, né? Erra e vai passando o trator. Não, a gente precisa começar a se incomodar. Porque se você me apresentar seu esposo enquanto esposo e depois eu falar que é um amigo seu, você vai se sentir incomodado e eu vou ter que pedir desculpa. Mas no dia a dia, e isso foi uma vivência que eu vivi hoje, da pessoa falar, ai, fulana, sua amiga. Peraí, você sabe que não é amiga, você sabe que não é amigo, você sabe que a pessoa tem uma relação, está construindo uma relação com a pessoa, mas sempre tem essas aspas que são aspas violentas, né? Então, a comunidade como um todo precisa começar a se incomodar com essas microviolências que vem fazendo diariamente com pessoas diversas. E aí a gente pode colocar para várias maiorias minorizadas, que vai muito além de sexo e gênero, sabe? Sexualidade e gênero. Arrasou. Maravilhosa. Amei. Alguém quer fazer pergunta? Passamos de meia hora, de novo, e eu amo quando isso acontece, significa que o assunto tá bom. Vamos trazer a Elisângela mais vezes para falar sobre esse tema para a gente. Só finalizar aí o mês, né, de Setembro Amarelo, a gente chamou ela para falar de suicídio nesse público. E aí eu vou repetir, passei o mês inteiro falando isso. Acho importante falar do tema, Setembro Amarelo está aí para isso. Mas vamos tomar cuidado, nem toda ajuda é ajuda. Não saiam repostando frases que vocês acham fofas do Setembro Amarelo. Do tipo, Flávia, qual é tipo? Sua vida importa.
Vamos falar para uma trans, por exemplo, que saiu de casa, foi expulsa, não arrumou emprego, não tinha onde dormir, foi violentada de todas as formas, de todas as formas. Vamos falar para ela assim, sua vida importa. Ou sua vida tem jeito, sim. Vamos falar isso para ela na maior angústia dela, no momento em que ela olha para todos os lados e não encontra a solução. Aí ela vai olhar para você e falar assim, minha vida tem jeito? Que jeito? Então me fala aí, amigo, um jeito. Que eu estou tentando, não estou encontrando. Né? Então, vamos tomar cuidado com frases que que estão chegando aí com o Setembro Amarelo, com o olhar de novo, o olhar de todo mundo nessa caixinha, ó, todo mundo nessa caixinha, todo mundo cabe aqui, engessamento total. Tá? Então, é isso que eu quero deixar para resumir o mês. Tivemos vários temas aqui bacana, e eu fiz um dia só falando disso, por que eu tenho essa questão, meio que o formato do Setembro Amarelo está se tornando, não é o ideal, não é o adequado. Então, eu fiz uma crítica sobre isso, tenho falado bastante sobre isso, eu quero finalizar hoje com isso. Cuidado, nem toda ajuda é ajuda. Não sei o que falar, não sei o que dizer, procure quem sabe. Aqui, por exemplo, tem um monte de cuida. Procure um profissional que saiba. Ele vai ou te orientar ou pegar o caso para ele, abraçar e cuidar. É o mínimo que eu tenho certeza que farão aqui. A Amanda colocou aqui que ajuda ou profissionais. Quem está pensando em suicídio pode procurar. Que ajuda profissionais. Você responde, né? Oi. A pergunta é, o público, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Amanda. O público LGBT que ajuda ou profissionais, eles devem procurar. Acho que a pergunta da Amanda é no sentido assim, tá? Eles procuram, então, uma pessoa que vai atender só o público LGBT como Elisângela, ou ele procura uma pessoa que tem especialização em suicidologia como a Flávia? É isso? Mais ou menos isso? Amanda, pergunta. Pode falar. Vamos lá. Se tiver esse recorte, né? Eu não sei se a Amanda está falando num todo ou no específico da população LGBT. Se você tiver acesso a esses recortes, a essas especificidades, a essas especializações, é o ideal. Você sabe que fulano, né? A Flávia é suicidologista. Então, você tem esse acesso. Então, vá buscar o melhor profissional, o melhor, né, o mais especializado possível. Mas, você não conseguindo, mesmo com esses recortes, esses exemplos de algumas violências que os profissionais da saúde acabam fazendo, o ideal é você buscar, né, nas unidades básicas de saúde, nos AMAs, né? O SUS tende a ser, né, tem alguns pontos, alguns específicos que têm problemas, a gente não vai generalizar pelo exemplo ruim, mas o SUS tende a ser preparado para receber essa queixa, receber essas pessoas em sofrimento, tá? A gente divulga, né, propaga pouco, mas eu estou falando do SUS porque eu sei que em todo bairro tem ali um AMA, tem né, alguma coisa de pronto atendimento que é gratuito e é mais acessível. Ah, eu fui no postinho e a recepcionista e foi horrível. Não desista, vai no bairro seguinte. No geral, a gente tem o telefone do CVV, que é 188, né? Então tá no meio da madrugada, tá em crise, não tem o que fazer, com quem falar, o postinho tá fechado. Liga 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Flávia, essa é a sua especialidade, me corrija se eu estiver errada. Mas existem esses pontos, né, já que se você não tiver acesso aos especialistas, às especificidades, né, vá para esse atendimento que é gratuito e é amplo. Mas não busque ajuda, né? Não se isole, busque ajuda, se comunique. Se a rede que você achava que é de apoio não deu o apoio adequado, vai para o B, vai para o C, que a gente está por aqui. A gente está aqui para dar o apoio necessário. Flá, me corrige. Eu vou só implementar, né? Porque, por assim, favor. Vamos supor que chegou para mim um paciente trans e está com ideação nível 3, e aí iniciei o tratamento, passou um tempo do processo terapêutico, essa pessoa não tem mais a ideação, tá tudo ok.
Só que aí começou a aparecer, surgir queixas no processo terapêutico em relação à sexualidade, em relação a várias questões que a gente já levantou aqui hoje. Eu, Flávia, como estudante do suicídio e não da comunidade LGBT, posso me sentir, se ele tiver à vontade com isso também, né? Se ela ou ele tiver à vontade com isso, eu posso muito falar assim, já posso te passar um caso? Chegou para mim com ideação suicida, grave, tratamos, está tudo sob controle, surgiram novas queixas aqui, só que é você que comanda essa área. Me sinto super confortável em passar para você, meu paciente concorda, o vínculo está legal. E é isso. Isso acontece muito na nossa área. Né? Então pode acontecer, sim. Ou ao contrário, chegou para ela porque é um trans, por exemplo, e ela percebeu que está no nível de suicídio, que ela não dá conta de atender. Por quê? Não é o nicho dela, não é a demanda dela. Flávia, atende para mim, porque está assim, assim, assado, não estou dando conta. E nós, profissionais da área, temos essa capacidade de assumir. Não damos conta de tudo e nem queremos isso, porque a carga do que a gente dá conta já é pesada pra caramba. Sim. Então, eu atendo, se passou, está sob controle, e o paciente quer voltar para ela para falar das questões que ele iniciou, por exemplo, está tudo sob controle. Volta o paciente aí, tá ok. Estou dando alta para ele sobre as questões de suicídio, e aí você retoma de onde vocês pararam. É muito tranquilo para a gente troca aqui, tá, gente? A gente troca, não estou falando trocar o paciente, mas trocar informação. Então, e a gente assume, é muito humilde da nossa parte, a gente assume. Não, por exemplo, eu não dou conta de atender criança, nem quero. Né? Então, para mim, é muito claro. E aí eu passo. Assim como eu recebo muita coisa que a galera fala, Flávia, não atendo suicídio, pelo amor de Deus, não quero. Toma aí. Então, é isso. Tá bom? Não sei se respondeu, Amanda, ou se a gente foi além, mas acho que é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma informação, Angela, quer dividir com a gente? Por hora que vem à minha mente, não. Mas se houverem perguntas posteriores, busque, né? Tá aí o Cuida-me, que é essa plataforma super inovadora, vinda dessa cabecinha maravilhosa que é da Flávia, com profissionais de áreas múltiplas da saúde integral, né? Nossa, então, tem mais perguntas, tem mais dúvidas? Busca a galera do Cuida-me, que a gente vai se esforçar ao máximo, dentro das nossas limitações e dentro das nossas especialidades, para te atender, para te receber, para cuidar de você, né? Como diz o nome. Não quer se expor, chama no privado, que a gente atende também, tá tudo certo. Isso. Muito obrigada, Elisângela. Uma boa noite, Flá. Tchau, tchau. Eu já quero outra, viu? Se prepara. Beijo, boa noite, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.